Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada a vocês que deixam os likes, compartilham os vídeos, frequentemente acompanham esse canal e que também me acompanham diariamente lá no 3 em 1 da Jovem Pan e agora em alguns jornais da Jovem Pan News, a TV que agora vocês podem acompanhar aí entre os canais de assinatura e que tem ido muito bem na audiência. Então, obrigado pela audiência de vocês que sempre preferem ali a TV em que realmente vocês encontram comentaristas de todos os, como se diz, espectros políticos, né? Bom, eu queria dizer para vocês que eu passei a semana toda animadíssima, porque eu sabia que hoje, sexta-feira, eu gravaria o vídeo para falar da Black Friday na minha livraria. O problema é que ontem caiu a bomba de que o mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras é Gilberto Gil. E o pior é que, assim, qual que é o tipo de justificativa para o Gilberto Gil ter virado imortal? Coisas do tipo, os versos das músicas mostram que Gilberto Gil é um sábio filósofo. Isso é palavras do Mauro Ferreira no Globo, né? Então, assim, eu fiquei meio atônita por uns 5 minutos, depois eu falei, não, mas peraí. Primeiro, Fernanda Montenegro virou imortal outro dia, né? Já tem lá um monte de gente na Academia Brasileira de Letras que são os escritores bem ruizinhos, que assim, não tem uma grande contribuição. E outra, tem uma fofoca maior ainda que explica por que é que o Gilberto Gil foi eleito por unanimidade, tá? Ele ganhou todos os votos, né? E, aliás, a manchete dos jornais tem sido, olha, o segundo negro, sendo que quem fundou, quem criou a ABL foi Machado de Assis, né? Então é uma insanidade a maneira como tem sido tratada, né? Virou, assim, fofoquinha da esquerda identitária. E aí, para falar, então, de fofoca da esquerda identitária ou da esquerdazinha metida, a intelectual, que não sabe nada, né, que lê muito pouco e que produz só porcaria, vamos entender também que o próximo nome cotado para entrar na Academia Brasileira de Letras é Gabriel Chalita. Pois é, o Chalita, esse político, esse cara que só está interessado em ter títulos, mas que não tem nada a dizer e nunca teve, né? Eu conheci o Chalita novinho, dando aula de filosofia, ele era louco para subir na vida, conseguiu emprego de reitor numa universidade, foi correndo, mas assim, se você ver as realizações intelectuais do Chalita, são zero. Os livros são ruins, a literatura sobre educação é fraca. Assim, ele não é alguém que se compara àqueles que realmente deixaram um legado, né? Não é um cara que é digno de entrar numa academia, mas tá lá, tomando chazinho com todo mundo, acertando aluguel, fazendo a maior politicagem para conseguir os votos dos imortais. Imortais, o caramba, né? São pessoas que serão esquecidas, tá? Aqueles que serão sempre lembrados, o serão pelo legado. Não adianta você ter o título da ABL, não adianta Fernanda Montenegro ou Gilberto Gil pegarem esse títulozinho. Com essa carteirinha da ABL, que hoje em dia é uma mediocridade total, o que eles conseguem é tomar chá e almoçar uns na casa dos outros. Almoçar na casa de gente que, sei lá, é colunista da Globo News, né? Esse é o tipo de vantagem que se tem. Agora, em termos de legado, é uma bobagem. O que me irritou, assim, eu confesso um pouco, na eleição do Gilberto Gil, foi o tipo de matéria que justificou a sua entrada. Porque eu não sei se vocês já viram me falar aqui do Bruno Tolentino. Inclusive tem um livro que várias vezes eu mostrei para vocês, né, o Balada do Cárcere, e tem uma introdução nesse livro que é maravilhoso, um livro de poesia de altíssimo, de classe, né? Um cara classudo mesmo, o Bruno Tolentino. Só que a introdução, ela é especialmente interessante, porque aí ele diferencia o valor da poesia, que é alta cultura, da letra de música, que é cultura popular. E ele explica por que é que as duas coisas não têm o mesmo valor de maneira majestosa, né? Bruno Tolentino, que numa época que o Brasil ainda não era esse deserto cultural, levou muito merecidamente prêmios e era reconhecido pelo menos por aqueles que entendiam de poesia no Brasil, né? E não à toa reconhecia o Olavo de Carvalho. Por quê? Porque era um cara culto, né? Então entendia o Olavo para além das fofoquinhas de corredor, né? E o Bruno Tolentino, ele explica muito bem naquele ensaio, que vale a pena vocês lerem, que precede o Balada do Cárcere, a diferença entre uma coisa e outra. E é isso que hoje no Globo, o mesmo sujeitinho lá que chamou o Gilberto Gil de filósofo, diz que justamente
a eleição dele para a ABL resolve a disputa sobre a diferenciação de valor estético entre canção, entre letra de música e poesia. Vou dizer para esse coitado, desse imbecil, desse cara inculto do Globo, não resolve coisa nenhuma. Porque não é você que decide quando esse assunto será resolvido, são poetas. Tá? São pessoas que sabem o que é literatura, são pessoas que cultivam poesia, são pessoas que têm um profundo amor pela linguagem. São essas as pessoas que vão decidir se algum dia a discussão vai terminar. E eu já adianto para você, aquelas que realmente têm um pingo de noção do que é poesia, vão sempre acabar chegando à conclusão que não dá para você associar alta cultura à cultura popular. Porque existe, sim, uma diferença de elaboração, e na diferença de elaboração, você vai ter, sim, um degradê do valor estético. Tá? Não é o alcance, como eu disse no vídeo anterior, não legitima qualidade. Não é porque alguém alcança muito que daí você extrai qualidade. E no Gilberto Gil, era uma letrinha de música ali, mas não dá para você comparar com Petrarca, querido. Não dá para você dizer que o Gilberto Gil tem o valor de Petrarca, tem o valor de Dante, tem o valor de Homero. Não é porque você quer e porque os seus amiguinhos gostam que será assim. Bom, fechando esse parênteses e voltando a falar de livros, essa Black Friday está lá na minha livraria, vocês vão encontrar muita coisa legal e eu vou falar de algumas obras interessantes que eu realmente sugiro para vocês. Em primeiro lugar, né, já que a gente começou falando das pessoas da unanimidade que elegeu Gilberto Gil para a Academia Brasileira de Letras, eu queria recordar vocês que saiu uma nova e linda edição do Imbecil Coletivo, porque já que a gente vai falar de imbecilidade e já que a gente vai falar de unanimidades burras, vale sempre a pena rever porque é que a esfera cultural do Brasil e todas as pessoas que se acham cultas são, na verdade, tão idiotas, né? E nesse livro, que o próprio Olavo define como, digamos, o conjunto de estudos de caso associados à obra Jardim das Aflições, né, cuja introdução é a Nova Era e a Revolução Cultural, nesse livro aqui, quando a gente lê isso aqui, a gente fala, bom, é claro que Fernanda Montenegro e Gilberto Gil só poderiam terminar na Academia Brasileira de Letras quando isso aqui virou intelectualidade no Brasil, tá? Então, mais atual do que nunca. Não se choque com a eleição de Gilberto Gil. Leia o Imbecil Coletivo, sobretudo nessa linda nova edição que acaba de sair. Uma outra coisa que eu adoraria indicar para vocês aproveitarem a Black Friday, já que o Xalita, né, que é um pseudo-educador aí, está querendo virar imortal agora, na base da política, de arrumar médico na Europa para uma, tomar chazinho com outra, né? Vamos falar de um educador de verdade? Vamos entender quem foi um dos maiores educadores do Ocidente, que é Platão. Tá? Essa obra aqui, Platão como educador, o Julius Stenzel destaca este elemento. Né? O que a filosofia do Platão tem a ver com formação do ser humano. Né? Por que isso é absolutamente inseparável de sua filosofia? E esse livro funciona também como uma belíssima introdução a Platão. Você quer refletir sobre educação seriamente? Formação da alma seriamente? É isso que você tem que ler. Esquece as fofoquinhas da Academia Brasileira de Letras e os picaretas que acabam ganhando cadeiras por lá. Isso aqui é uma referência realmente séria, tá? Para você não se perder em bobagens. Platão é um autor, porque eu tenho tanto apreço, tanta estima, que tem algumas obras dele que eu leio desde os 18 anos de idade. E cada vez que eu releio, eu me encanto de novo. Assim. O Fedro é a obra de que eu mais falo, porque eu tenho uma paixão absoluta por algumas das imagens que estão ali. Mas também porque é ali que ele apresenta, né, sua filosofia. E ali também a gente percebe o valor, né, a relação entre a beleza e a busca pela verdade, em imagens fenomenais. Uma indicação que eu gostaria de fazer para todas as pessoas que começaram a estudar filosofia nos últimos anos e ainda não tem uma obra de referência, sabe? Aquele mapa. Eu entrevistei o Flávio Morgenstern para a Esmeril de novembro, que fala sobre filosofia. Vai ser um dos números mais legais, eu prometo para vocês. Está ficando tão legal esse número.
E eu fiz a entrevista com o Flávio ontem, a gente gravou a entrevista ontem. A entrevista poderia durar umas 5 horas. Felizmente, ele tinha um compromisso depois e eu também. Então, a gente conseguiu fazer uma entrevista em 50 minutos. Mas vale muito a pena. O cara é inteligentíssimo, assim, é uma pessoa adorável de conversar, que tem muito a dizer, né? E num desses momentos, né, quando eu perguntei para ele sobre frontes primárias, frontes secundárias, falei, e aí? Ele falou, não, eu acho legal ter um mapa. E aí ele estava citando um livro que ele tem, né, que reúne todos os filósofos, que para ele, até hoje, ele acha interessante por essa ou outra razão. E aí eu queria fazer o mesmo por vocês, né? Acabou de ser lançado pela Vida Editorial um livro que eu tenho analisado. Esses livros a gente não lê de ponta a ponta, são livros de consulta, de referência. Quando eu recebi esse livro, eu fui direto no capítulo sobre os estoicos, porque eu conheço bem, né? Eu conheço assim, quase tudo que a gente tem publicado dos estoicos, e aí você tem várias fases, tem escritos gregos, você tem o que a gente mais tem, né, é do estoicismo romano, que eu tenho tudo. Então eu fui direto para ver, porque nem sempre esses filósofos têm a consideração que eu julgo merecida nesses grandes mapas, que são as histórias da filosofia. E eu fiquei surpreendida quando eu encontrei nessa obra aqui, olha, um tijolão, mas é de referência, tá, pessoal? É aquele livro que você tem na prateleira, aí você tá lendo um livro, sei lá, sobre Tomás de Aquino, aí você vem aqui e consulta. Você tá lendo, sei lá, Epiteto, Marco Aurélio, para falar dos estoicos, né, que eu adoro. Você vem aqui e consulta. E tem um panorama. Tá? Isso é interessante, porque agrega algumas informações que te ajudam nas suas leituras das fontes primárias. E eu tenho ficado muito bem impressionada com esta história da filosofia desse autor. Tá? Eu tenho ficado super impressionada. E os 3 capítulos que tem aqui sobre os estoicos, nas 3 fases, são muito bons. E ao ler esses 3 capítulos, eu percebi que esse historiador tem aquela característica que é necessária a todos que produzem compilações, que é justamente o entusiasmo diante de todas as obras que se analisa, para não ficar com aquela história de, não, mas esse é mais importante que aquele. Não importa que o autor seja realmente mais influente, seja maior que outro. É muito legal quando a gente encontra entusiasmo na consideração de cada um. E é isso que eu estou encontrando nessa obra. Assim. Como é um livro tijolão e é caro, eu acho que a Black Friday é um momento para comprar, porque esse livro fora da promoção é meio pesado. E por último, mas não menos importante, eu queria recomendar todo o pessoal que tem curiosidade para entender as falácias, né, do discurso feminista, essa compilação preparada pela Ana Caroline Campagnolo, né, que tem estudado o tema há muitos anos. Né? Ela é coordenadora, né, ela organizou uma série de textos que justamente versam todas as mentiras e falácias do discurso feminista. É um livrinho assim de bolso, né? Então que chama guia de bolso contra mentiras feministas. É um livrinho muito legal. E se você comprar isso nessa Black Friday e você mora aqui em São Paulo, você terá a chance de, no dia 3 de dezembro, ir lá na sede do Movimento Conservador aqui em São Paulo, pedir um autógrafo para a própria Ana Caroline, que fará o lançamento do livro nessa data, 3 de dezembro, aqui em São Paulo, na sede do Movimento Conservador, tá? Lembrando que é um assunto importante de ser debatido, né? E um dos vídeos mais assistidos nesse meu canal se chama justamente Por que as Feminazes São Infelizes. Feminazi é um nome que carinhosamente eu uso para me referir a essas feministas aí da esquerda identitária, que são mulheres um pouco estranhas, né? E naquele meu vídeo eu falo justamente sobre a relação das mulheres com o poder. É uma relação que não tem nada a ver com o feminismo, é uma relação antiga, tá? E ela passa por outros pontos, não passa aí pela legislação que vem avançando aí desde o começo do século XX. Beleza? Essas são minhas indicações para a Black Friday. Aproveitem. Deem uma olhada aqui na descrição se vocês se interessaram por qualquer um desses títulos. E assim, se vocês não se interessaram por esses, deem uma passadinha na livraria, porque tem muita coisa boa saindo lá. E semana que vem eu volto aqui aí já para falar de outro assunto, da edição sobre filosofia da revista Esmeril. Se você não é assinante, vale a pena pensar no assunto também, tá bom? Obrigada pela companhia e até a próxima.